Olá, queridos alunos! Bem-vindos à nossa quarta aula. Meu nome é Emanuela Mesquita e estarei com vocês trabalhando a disciplina de Introdução ao Agronegócio. Espero que possamos desenvolver um excelente trabalho, buscando sempre construir melhor o nosso conhecimento juntos. Sendo assim, teremos atividades com o intuito de fixar o conteúdo assimilado, em especial as atividades práticas e os fóruns de discussão. Peço que estejam com papel e caneta em mãos para anotarem as dúvidas que surgirem ao longo de nossa aula, e vocês poderão postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que vocês têm à disposição o material didático e complementar na sala virtual. Vamos dar início à nossa aula? Nessa quarta aula, continuaremos a falar das características do setor agroindustrial, abordando agora o segmento depois da porteira, o que ocorre nesse setor agroindustrial. O segmento depois da porteira se constitui, em sua maioria, pelos atos de processamento e distribuição dos bens ou serviços produzidos pela atividade agropecuária até que os produtos cheguem aos consumidores finais. Os agentes envolvidos nesse processo são o comércio, as agroindústrias, os prestadores de serviços e o governo, basicamente. Após a colheita dos produtos agropecuários, eles seguiram por caminhos distintos até chegar a seus respectivos consumidores. Da saída do produto da fazenda até a chegada nas mãos do consumidor final, muitos processos são desenvolvidos, como a industrialização e a comercialização, por exemplo, já que em poucos casos o produto sai da propriedade do produtor para as mãos do consumidor final. No segmento após a porteira, estudamos exatamente por onde o produto passa após deixar a fazenda até chegar à mesa do consumidor. Quanto aos produtores agropecuários no comércio, os produtos agropecuários no comércio, eles são basicamente de dois tipos, os in natura e os que são submetidos a processos de beneficiamento e transformação. Os produtos in natura não passam por qualquer tipo de transformação. Não é preciso que eles sejam beneficiados ou processados nas agroindústrias. As operações de embalagem dos produtos não fazem com que eles percam seu estado de não beneficiado, já que a embalagem não altera os produtos em sua essência. Normalmente, os produtos agropecuários vendidos in natura são as frutas, hortaliças e os grãos de maneira geral. Sobre os produtos que passam por transformação ou beneficiamento, isso ocorre em geral por dois motivos. O primeiro é a própria necessidade que o produto tem de ser beneficiado e o segundo é o fato de o produto beneficiado ter seu valor elevado no mercado. Quanto à necessidade de beneficiamento, podemos citar a maioria dos produtos obtidos na pecuária. As carnes, os leites, os couros, entre outros. Todos precisam ser transformados pelas próprias características dos produtos. A carcaça dos animais precisa ser dividida em partes para ser vendida. O leite precisa ser industrializado para poder ter seu prazo de validade estendido. O couro precisa ser transformado em produtos que o consumidor utiliza mais, como chapéus e calçados. O canal de comercialização é o caminho que o produto percorre antes de chegar ao consumidor final. Cada produto agrícola ou pecuário passa por um caminho diferente. Podemos citar alguns agentes comerciais que normalmente participam desses canais de produção, como os intermediários e as agroindústrias. Para simplificar a compreensão, dividimos didaticamente os canais de produção em etapas. Passaremos agora ao estudo de cada uma dessas etapas. Na etapa 1, estão os produtores rurais brasileiros e sua característica predominante é o grande número de produtores em pequenas propriedades, pouco organizados e muitas vezes desinformados. Na etapa 2, estão os intermediários. Os intermediários são pessoas ou empresas que adquirem os produtos agropecuários dos produtores, com o objetivo de revendê-los para pessoas em outras etapas da comercialização, ou mesmo para outros intermediários maiores, formando assim uma sucessão de intermediações. Na etapa 3, temos as agroindústrias, os mercados de produtores, que são as centrais de abastecimento local, e os concentradores. As agroindústrias são as responsáveis pelo processamento, beneficiamento e transformação dos produtos. O mercado de produtores foi concebido objetivando oferecer infraestrutura aos produtores para que eles se organizassem para elevar o valor de seus produtos. Os concentradores de produtos são, na verdade, grandes intermediários, os quais normalmente atuam no mercado atacadista e possuem grande influência na determinação dos preços dos produtos. Na etapa 4, estão presentes os vendedores, distribuidores e representantes, os quais têm por objetivo vender os produtos que não são deles de fato,
Aqui normalmente se trabalha com uma quantidade maior de produtos e a sua comercialização é feita em vários locais. Na etapa 5, os agentes comerciais presentes são os atacadistas e as centrais de abastecimento, além de outros como a cédula de produto rural e o governo. A cédula de produto rural é a venda que ocorre da seguinte forma: o produtor emite um título, que nada mais é do que um documento. Esse título representa determinada quantidade de produto. O comprador paga ao produtor o valor daquele documento e espera até que o vendedor tenha os bens para entregar. Na etapa 6, estão os agentes que direcionam suas atividades para o comércio internacional, ou seja, para a exportação dos produtos adquiridos aqui no Brasil. E os vendedores que tratam direto com os consumidores finais, como os supermercados, açougues, sacolões e feiras livres. Na etapa 7, encontramos o agente mais importante do segmento comercial, o consumidor. Toda a atividade que se desenvolve nos outros segmentos são para agradar o consumidor final. A cada dia o consumidor está mais exigente. O consumidor quer sempre produtos de mais qualidade e de menor preço. Claro que ele deve ser atendido, pois todos os custos da atividade financeira recaem sobre o consumidor final. Quanto mais satisfeito estiver o consumidor, mais ele irá comprar e maior será o lucro dos participantes do agronegócio. Na etapa 8, estão os agentes que trabalham com a importação de produtos. Cada produto importado provavelmente passou pelas mesmas etapas do produto nacional, mas no seu país de origem, é claro. A cada etapa do processo de comercialização que falei anteriormente, atuam tipos diferentes de agentes, pessoas ou empresa, cada qual com as suas características, que compram os produtos agropecuários e os revendem para os agentes das etapas seguintes. É um raciocínio lógico que a cada venda o produto tenha seu preço aumentado. Sempre que o produto vai para a etapa seguinte, ele agrega valor. Precisamos definir dois conceitos técnicos que são utilizados na formação do preço do produto, que são o número de intermediações e o de intermediadores. Intermediação é toda a mudança de posse, de propriedade do produto. Em outras palavras mais simples, sempre que o bem é vendido ou comprado, ocorre uma intermediação. Vamos para um exemplo prático. Sempre que um intermediário primário compra um produto do agropecuarista, 30 sacos de feijão, por exemplo, e os vende para o intermediário secundário, ocorre uma intermediação. E assim sucessivamente. A cada intermediação, o preço do produto muda e o comum é que ele fique mais caro. Logo, podemos concluir que o preço final de certo produto depende diretamente de quantas intermediações ele teve. Trataremos agora de forma separada de cada um dos agentes responsáveis pela formação de preços na atividade agropecuária, os quais são agropecuaristas, intermediários primários e secundários, concentradores, mercado de produtores, agroindústrias, representantes e vendedores, distribuidores, atacadistas e governo. Primeiro falaremos dos produtores agropecuários. A situação mais delicada da formação de preços nos produtos agropecuários é a dos produtores. Eles têm de pagar altos valores pelos insumos que utilizam nas suas lavouras e criações. De maneira geral, vendem seus produtos a preços muito baixos. Uma forma que os produtores encontraram de aumentar o valor de seus produtos é se organizando em associações e cooperativas. Quanto aos intermediários, eles se dividem em intermediários primários e secundários. Os primários são, em grande maioria, pequenos comerciantes que possuem mais informações e são mais inteirados com as práticas de comércio do que os produtores. São eles que lançam os produtos agropecuários nas etapas de comercialização. Eles adquirem os produtos nas próprias fazendas, é comum que comprem pequenas quantidades em várias propriedades e as reúnam de forma que justifique o custo de transporte. De maneira geral, possuem boa relação com os produtores e são mais importantes nas localidades onde os produtores têm baixo nível de organização. Os intermediários secundários são, em sua maioria, os concentradores de produtos. Eles adquirem seus produtos dos intermediários primários, pelo fato de terem mais capital disponível, possuírem acesso mais fácil aos mercados consumidores e maior capacidade de negociação com os compradores. Os concentradores são intermediários de grande porte, que adquirem seus produtos tanto de intermediários primários ou secundários, como dos próprios produtores, e distribuem esses produtos nas etapas seguintes da comercialização.
são sempre grandes empresas com muito capital e vendem seus produtos para os grandes consumidores de produtos agropecuários, em sua maioria as agroindústrias. Podemos dizer que os concentradores exercem grande influência na determinação dos preços no agronegócio. Buscam sempre comprar os produtos pelo menor preço possível e vendê-los pelo preço mais alto que conseguirem. O mercado de produtores foi um espaço criado para aproximar produtores e consumidores finais. Porém, o que houve de fato foi a concentração de intermediários secundários e alguns concentradores nesses locais. Por consequência lógica, ocorreu o fortalecimento dos intermediadores e os produtores continuam vendendo seu produto a preço baixo. A agroindústria é, sem nenhuma dúvida, uma das maiores consumidoras de produtos agropecuários. Para adquirir suas matérias-primas, muitas vezes elas fazem o papel de intermediário. Porém, o normal é que adquira seus produtos em grandes concentradores. A atividade industrial vai transformar aquele produto. Ela não tem a capacidade de melhorá-lo. Logo, a exigência de padrões de qualidade é um requisito para se comercializar com o setor agroindustrial. Sem matéria-prima de qualidade, não se produz derivados de qualidade e isso é um fato. O nível de exigência do consumidor final é cada dia maior. E para não perder espaço e competitividade, a agroindústria exige qualidade na produção de seus próprios bens e qualidade de seus fornecedores. Os representantes e vendedores são agentes comerciais que repassam os preços dos produtos que estão estabelecidos nas etapas anteriores a quais estão vinculados. Eles não são os proprietários dos produtos e não têm a possibilidade de alterar os preços, a não ser em margens pré-estabelecidas e aceitas pelo mercado. Os distribuidores não são como os vendedores e representantes. Distribuidores são sempre empresas que possuem a propriedade dos bens que ofertam no mercado. Têm os seus clientes vinculados a eles e assumem a responsabilidade pela entrega dos produtos e demais operações que se façam necessárias após a venda. É comum que os distribuidores tenham um número pequeno de produtores que lhe fornecem bens, mas possuem uma grande quantidade de clientes. Os atacadistas são empresas de grande porte, que existem em número reduzido, que compram produtos de várias empresas e os vendem para um número maior de outras empresas, ou realizando as vendas para os consumidores finais. Também tem papel importante na formação de preços no agronegócio. O governo federal tem instrumentos que visam justamente interferir nos preços dos produtos agropecuários. É uma política do governo justamente voltada para o setor agropecuário. A interferência do governo na formação dos preços dos produtos agrícolas ou agropecuários ocorre principalmente através do Programa de Garantia de Preços Mínimos. Com o Programa de Garantia de Preços Mínimos, o governo federal determina e garante quais serão os valores mínimos pagos aos produtores agrícolas ou pecuários ou às suas cooperativas e associações para um determinado tipo de produto. Esses preços são determinados antes do plantio de cada safra. Continuando com os estudos dos agentes formadores dos preços, ainda temos os supermercados, os pontos de venda, os feirantes, os exportadores, os importadores e os consumidores. Supermercados são grandes lojas que abrigam uma diversidade imensa de produtos de todos os tipos e qualidades possíveis. O comum é que sejam grandes redes as quais possuem elevada quantidade de capital. É uma tendência mundial a formação de redes de supermercados. O próprio consumidor faz a exigência de encontrar tudo o que precisa em um único local. É um dos maiores formadores de preços de produtos, se não o maior. As grandes redes de supermercados demandam uma quantidade imensa de produtos e os revendem para uma enorme quantidade de consumidores, muitas vezes vinculando tanto os vendedores quanto os consumidores a eles e criando uma relação de dependência. Os pontos de venda são os pequenos comerciantes, como os sacolões, mercadinhos e armazéns. São pequenos estabelecimentos que atendem a clientes específicos e mais próximos fisicamente desses estabelecimentos. Sua capacidade de formação de preços é pequena porque normalmente adquirem seus produtos nos grandes supermercados e seus clientes são poucos. As feiras livres são compostas por pequenos comerciantes ou até mesmo pequenos produtores rurais. A maioria dos produtos que são vendidos são frutas, verduras e hortaliças produzidas na região e muito perecíveis. Normalmente, os produtos comercializados nessas feiras não têm nenhum tipo de beneficiamento ou embalagem mais sofisticada. Pode-se dizer que os produtos são vendidos quase da mesma forma que foram colhidos.
Assim, podemos concluir que existe um elevado percentual de perda dos produtos e que as feiras não têm muita importância na formação geral de preços. Apenas os preços praticados internamente sofrerão alterações devido à concorrência interna. A exportação de produtos agrícolas e pecuários exige grande especialização e, por esse motivo, é realizada principalmente por grandes empresas que têm suas atividades voltadas apenas para essa área. O mercado externo é muito mais exigente que o mercado brasileiro. Quanto à formação dos preços, os produtos destinados à exportação têm seu valor definido já no exterior e não no mercado nacional. Mas entendemos que, de uma forma mais ou menos leve, as exportações podem interferir na formação dos preços de produtos nacionais. Também precisamos falar aqui de algumas variedades especiais de produtos agropecuários voltados para a exportação. São as chamadas commodities. Commodities são produtos agropecuários com cotação em bolsa de valores. Isso significa que as operações de compra e venda desses produtos são operadas no sistema da bolsa de valores. Assim, o valor a ser pago pelo produto é, em média, o valor previsto na Bolsa de Mercadorias de Chicago, nos Estados Unidos. Alguns exemplos de produtos que têm seus preços cotados na Bolsa de Chicago são a soja e o milho. As ações dos importadores e dos exportadores se parecem, porém ocorrem em sentido contrário. Enquanto o exportador busca vender os produtos nacionais no exterior para obter maior rentabilidade, o importador procura comprar produtos no exterior e vendê-los no mercado interno para ter mais lucros. Isso significa que, mesmo que o produto seja mais caro que os produtos no Brasil, o consumidor pagará por ele sem nenhum problema. É um mercado de alto nível econômico. Podemos citar como exemplo o mercado de vinhos. Todo e qualquer empreendimento agropecuário tem por fim atingir o consumidor. Ele é o último elo nos atos de comercialização e o principal agente econômico do agronegócio. Afinal, todos os custos são pagos, em última análise, pelo consumidor. A cada dia, o setor agropecuário procura produzir mais produtos e com mais qualidade para ganhar o consumidor final. Com a preferência do consumidor final estar sempre se aprimorando, isso exige que o setor agropecuário acompanhe de perto as tendências de consumo, para que seus produtos não percam em competitividade. Vamos falar um pouco mais sobre as agroindústrias. A agroindústria é a unidade empresarial na qual vai ocorrer todo o processo de processamento, beneficiamento e transformação dos produtos agrícolas e pecuários in natura, para que se tornem produtos industrializados. As agroindústrias se dividem em dois grupos, os que tratam com produtos voltados para a alimentação e os que tratam com produtos não alimentares. A respeito das agroindústrias voltadas para a produção de alimentos, elas são cercadas de cuidados muito específicos. Afinal, eles produzirão alimentos que serão ingeridos pelas pessoas, alimentos que podem causar danos para a saúde dos consumidores. As questões referentes à higiene, controle sanitário dos produtos que serão produzidos é a maior preocupação dessas agroindústrias. Um exemplo de agroindústria voltada para a produção de alimentos é a indústria de laticínios. Quanto às agroindústrias que não são voltadas para a produção de alimentos, sua estrutura e organização interna não diferem muito de uma indústria comum. A grande especificidade aqui diz respeito à aquisição de matéria-prima. Temos como exemplo de agroindústrias não alimentares as que trabalham com a produção de derivados de couro. Para continuarmos, precisamos deixar claros os conceitos de beneficiamento, processamento e transformação. O beneficiamento, na maioria dos casos, tem por objetivo melhorar a apresentação do produto, aumentar o tempo de validade, exterminar possíveis pragas remanescentes ou apenas agradar o consumidor. Entre as operações de beneficiamento, podemos citar a lavagem e embalagem dos produtos, muito comum em frutas e hortaliças. É apenas um tratamento que o produto recebe sem alterar suas características de produto in natura. Podemos citar como exemplo de beneficiamento a lavagem e seleção das folhas de alface que serão posteriormente ensacadas ou a lavagem e polimento da batata inglesa. Quanto ao processamento, nós o entendemos como cuidados especiais que são dados aos produtos agropecuários. Esses cuidados tornam os produtos mais fáceis para o consumo e garantem melhor qualidade para esses produtos. É mais fácil ver o processamento através de exemplos práticos. Passemos agora para eles. A batata, que foi pré-cozida,
descascada e fatiada passou por um tipo de processamento. A água de coco já engarrafada é um tipo de processamento, assim como os cortes especiais de carne, os pacotes de dentes de alho já descascados e uma variedade incontável de produtos que passaram por um processo que facilitará seu consumo, são os produtos agropecuários processados. A transformação é a operação que cria um produto diferente a partir de produtos agropecuários in natura. A transformação pode ter por base a utilização de produtos beneficiados, processados ou até mesmo outros produtos que foram transformados anteriormente. Assim como no processamento, é mais fácil visualizar a transformação através de exemplos, como a produção de geleia através de morangos, a confecção de chapéus através do couro, a obtenção de cachaça pelo processo de destilação da cana-de-açúcar, entre muitos outros. Existem alguns fatores relacionados à montagem de uma agroindústria. Quanto às agroindústrias de produtos não alimentares, seus procedimentos são muito parecidos com as das indústrias em geral. São as agroindústrias de produção de alimentos que apresentam características mais especiais de planejamento e implantação. Primeiro, é preciso fazer a definição da tecnologia utilizada. Cada empreendimento agroindustrial precisa de uma tecnologia diferente para funcionar. Mesmo agroindústrias que produzem a mesma coisa podem utilizar tecnologias diferentes. A definição de qual tecnologia utilizar depende do tipo de produto que se quer produzir e com quais características se quer produzir. Essas informações são obtidas de maneira geral no próprio mercado. Afinal, nenhum empresário fundará uma agroindústria para produzir algo que o consumidor não deseja mais. É preciso definir quais máquinas e acessórios adquirir. Para uma produção de qualidade, é preciso realizar a aquisição de máquinas que realizarão serviços que, se feitos à mão, teriam uma qualidade muito baixa. É preciso que a máquina adquirida tenha uma boa produtividade, qualidade, praticidade e funcionalidade. É preciso dizer que muito dificilmente uma máquina vem completa e pronta para uso. Normalmente são precisos acessórios para que ela funcione de modo perfeito, como lubrificantes, por exemplo. As construções civis e instalações são os prédios onde a agroindústria desenvolverá suas atividades. É preciso que o prédio seja adequado, tenha espaço suficiente para as máquinas e funcionários, seja um ambiente organizado e limpo. Na maioria dos casos, o prédio ideal é o que comporta de forma confortável todos os insumos e trabalhadores da agroindústria. Existem algumas normas especiais que são referentes às agroindústrias de produção de alimentos. Essas normas se resumem ao aspecto sanitário que as instalações precisam ter. Outro aspecto importante é a localização da agroindústria. Para escolher o melhor local, o agroindustrial precisa pesar dois fatores importantes: localização das fontes de matérias-primas e localização dos centros consumidores. A melhor localização vai depender do custo do transporte das matérias-primas e dos custos com transporte para os produtos da agroindústria. Outra característica importante é o estabelecimento de normas internas. Normas internas são referentes aos procedimentos diários adotados na rotina das agroindústrias, como o controle da produção e da qualidade dos produtos, utilização de equipamentos de segurança como luvas, treinamento constante de pessoal, entre outras. Existem algumas normas específicas vinculadas à produção de alimentos, devido à natureza da atividade, como, por exemplo, higienização de todos os ambientes, insumos e dos próprios trabalhadores, a fixação do prazo de validade determinado em todos os produtos, controle de qualidade dos bens produzidos, análise constante das matérias-primas utilizadas e dos bens produzidos para prevenir contaminações, por exemplo. Para funcionar, a agroindústria precisa basicamente de insumos, mão de obra e matéria-prima. Quando se tem os outros dois fatores, resta a matéria-prima como item de primeira necessidade do agroindustrial. Logo, é preciso que o agroindustrial procure formas de assegurar a aquisição de matérias-primas em quantidade, qualidade e no prazo devido para que toda a produção seja feita e os contratos de fornecimento sejam cumpridos em sua integralidade. Os insumos secundários são os materiais que dão suporte à produção agroindustrial, como, por exemplo, os combustíveis e lubrificantes das máquinas, e os aditivos usados nas agroindústrias de produção de alimentos, como os conservantes e corantes, por exemplo. Todos esses insumos são precisos
para que se desenvolva uma produção de qualidade. Mesmo que eles não apareçam de forma mais clara, porém estão na base da atividade de produção da agroindústria. Para a comercialização de produtos alimentícios, é preciso ter cuidados especiais. O próprio manuseio dos produtos precisa ser com cuidado. Precisamos lembrar que esses produtos têm prazos de validade muito bem definidos e o cumprimento desses prazos depende das atividades secundárias. Uma coisa de fundamental importância é o registro da agroindústria. É uma exigência legal para que a agroindústria tenha autorização de direito para funcionar. São trâmites muito técnicos, por esse motivo iremos apenas enumerá-los aqui. É preciso fazer o registro da agroindústria no Ministério da Fazenda, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Junta Comercial, na Secretaria da Fazenda e Prefeitura. Caso se trate de uma indústria agropecuária da área alimentícia, ainda é necessário o registro no Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento ou no Ministério da Saúde. Outro ponto importante para o agronegócio é a logística, que tem por objetivo a maior eficiência no transporte e armazenagem dos insumos e dos produtos. Pelo seu objetivo, a logística ganha cada vez mais importância para a formação do preço dos produtos brasileiros. Isso se deve ao fato dos custos de produções serem relativamente baixos, porém os custos para transportar a produção são extremamente altos. Para tornar a compreensão do tema mais fácil, vamos dividir o estudo da logística em 3 etapas: a logística de suprimentos, a de operação, de apoio à produção agropecuária e a de distribuição. Quanto à logística de suprimentos, ela tem como objetivo promover que os insumos e os serviços cheguem até as agroindústrias no tempo correto e também procura reduzir os custos da produção e comercialização. A logística de operação e apoio à produção cuidará para que a produção se dê de forma mais eficiente possível. Tratará, por exemplo, de operacionalizar da forma mais eficiente possível a transferência de materiais necessários à produção dentro da propriedade, cuidando para que não sejam formados estoques desnecessários, os quais vão gerar prejuízos para o empreendedor que terá que abrigá-los. Cuidará também para que não falte material, inviabilizando assim a produção. A logística de distribuição está relacionada aos processos de armazenagem e transporte dos produtos agropecuários. Esses 2 setores são muito importantes no agronegócio, principalmente por algumas características dos produtos, como a sua perecibilidade rápida e sazonalidade da produção. A armazenagem do produto é importante, pois dependendo do modo como é feita, o produto irá durar mais ou menos. Temos que destacar que cada produto precisa ser considerado individualmente para se chegar ao método de armazenamento adequado. Por exemplo, alguns produtos precisam ser congelados, como as carnes em geral. As frutas precisam de ambientes em baixa temperatura e elevada umidade relativa do ar. Resumindo, cada produto possui uma forma de armazenamento diferente. Para encerrar nossa aula, vamos tratar um pouco sobre a atuação do governo nas práticas comerciais do agronegócio. O governo tem políticas econômicas que interferem tanto na produção quanto na comercialização dos produtos agropecuários. Essas políticas resumem-se basicamente em tributos, subsídios e barreiras. Trataremos sobre cada um desses itens de forma separada. Quanto aos tributos, eles são contribuições devidas pelo produtor ao Estado para ajudar na manutenção da máquina estatal. A tributação dos produtos agropecuários está ligada normalmente ao modo como são produzidos, ao seu valor e às operações de transporte e venda dos produtos. É importante ressaltar que todo imposto interfere diretamente no preço do produto. Os subsídios são formas de incentivo à produção. Normalmente, o Estado oferece uma ajuda de custo ao produtor ou diminui a carga tributária que incide sobre aquele produto. Assim, o custo de produção do produto diminui e o lucro do produtor aumenta. No Brasil, a prática de subsídios praticamente não existe. Ela é mais comum nos países da União Europeia e nos Estados Unidos. As barreiras são planos comerciais que têm por objetivo incentivar ou desestimular a prática de determinados atos. No caso presente, trata-se de desestimular a entrada de produtos importados no país, objetivando proteger os produtos nacionais. As barreiras podem ser econômicas, técnicas ou sanitárias. Bom, nessa aula aprendemos sobre a necessidade que a agroindústria tem em matérias-primas em grande quantidade e qualidade, sobre a formação dos custos na agropecuária,
como se dá a comercialização dos produtos, que é preciso que a agroindústria se registre nos órgãos competentes. Entendemos um pouco de logística e a atuação do governo no agronegócio. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui os assuntos da nossa quarta videoaula. Espero que todos saibam um pouco mais sobre o agronegócio e que vocês tenham gostado e aproveitado ao menos um pouco do que vimos em nossas aulas. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila, precisaremos deste conteúdo para nossas avaliações. Leiam também o material complementar e atentem-se ao cronograma da disciplina. Bons estudos a todos!